Paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Decidi gravar esse vídeo falando um pouquinho da palavra do Senhor e também com a intenção de levar a palavra do Senhor para vocês e um pouquinho de divertimento também. Eu vou dar uma pequena aula igual a EBD, só que um pouquinho diferente, né? A gente não pode estar próximo, mas eu quero que vocês louvem comigo esse hino. Depois a gente vai fazer um versículo de memorização. Vamos iniciar com um hino bem conhecido, vocês conhecem bastante, cantados na EBD, na EBF, e louve comigo em casa também. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração. Quem já conhece a Jesus, eu já conheço a verdadeira paz, só tem aquele que só conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém. Nossa palavra hoje é bem conhecida. Mas antes disso, vamos memorizar um versículo que se encontra em Mateus 18, no versículo 14. Que você possa acompanhar na sua Bíblia aí. E que vocês possam abrir o seu coração. E antes disso, vamos fazer uma oração, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor, meu Deus, toca no coração das crianças, no coração do papai, da mamãe, e quem estiver em seu lar, Senhor Jesus, chega trazendo paz, segurança, Senhor Jesus, chega trazendo saúde, e que o Senhor possa falar através dessa palavra ao coração de cada criança, amém? O versículo de memorização é Mateus 18, versículo 14, que diz: O Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Você vai memorizar comigo. Vamos lá? Você vai repetir. O Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequenos se perca. De novo. O Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Essa parábola que vamos falar hoje é a parábola da ovelha perdida, uma parábola que Jesus contou, que se encontra em Mateus e também em Lucas. Mas antes de a gente falar dessa parábola, antes de eu contar essa historinha, eu vou contar também o que significa parábola. Talvez você não saiba o que significa parábola. Parábola é uma história que transmite uma mensagem por meio de comparações. Jesus falou muito em parábolas, principalmente para as multidões. Ele trazia uma mensagem que tinha um sentido figurado. E Jesus contou essa parábola 2 vezes. A primeira para os seus discípulos, que se encontra em Mateus 18, versículo do 12 ao 14. Ele contou para mostrar aos seus discípulos que ele não queria que nenhum se perdesse. E depois ele contou para os fariseus e os mestres, que também se encontra em Lucas, no capítulo 15, do 3 ao 7. Que foi para que, mostrando que é alegria no céu para aquele pecador que se arrepende. E a mensagem central que está nessa parábola é: quando estou longe de Jesus, ele vem à minha procura. Então vamos lá, criança. Há muito tempo atrás, havia um pastor de ovelhas muito amoroso, muito cuidadoso com suas ovelhinhas.
ele cuidava, ele dava banho, ele alimentava, ele tinha muito, muito amor por elas e não queria que nenhuma se perdesse. Então todos os dias ele contava suas ovelhinhas, levava elas para um pasto bem verdinho, e ele sempre deixava elas bem fortes, tá vendo? Ó, elas eram bem fortes, bem branquinhas. Só que um dia, criança, ele tinha ao todo 100 ovelhas. E ele conhecia cada uma, por cada detalhe, ó, da ovelhinha, da orelhinha, do pezinho. Ele conhecia cada detalhezinho delas. E ele percebeu que estava faltando uma. Nossa, e agora? Ele contou, repetiu várias e várias vezes a contagem. E ele contou 96, 97, 98, 99, mas estava faltando uma, né? Ele poderia simplesmente ir para casa, mas ele resolveu, ele fez questão por aquela que estava faltando. Então deixou as ovelhinhas no pasto, lá onde as ovelhinhas sempre ficavam, e foi atrás daquela ovelhinha. A ovelhinha havia se distanciado do pastor. Ela havia ficado presa entre os arbustos e não conseguia voltar para casa. E quando ele viu aquela ovelhinha lá bem longe, ele disse: achei minha ovelhinha, e saiu correndo atrás dela para conseguir pegar sua ovelhinha. Ele achou até que ela poderia fugir, mas ela estava presa e não conseguiu correr. Então ele chamou ela pelo nome e ela reconheceu que ele era seu pastor. E ele tirou a ovelhinha de lá, colocou em seus ombros e levou ela para casa. E comemorou por ela ter voltado, né? Assim é Jesus para conosco, criança. Vamos pensar? O pastor poderia deixar ela, né? Ele tinha 99 e fez questão de uma. Ele poderia sair e as outras se perder. Poderia ele sair e um lobo vir e comer as ovelhinhas. Ele poderia se deixar aquelas ovelhinhas e poderia que outras se perdessem também. Mas ele fez questão, sim, de ir atrás daquela ovelhinha. Ele mostrou que um pastor que ama as suas ovelhas, ele vai atrás dela, não importa o motivo para que ela se afastou. E assim é Jesus, né? No Salmo 23, versículo 1, diz: o Senhor é meu pastor, e nada faltará. Quem é este pastor do Salmo? Sim, é Jesus, o nosso pastor, o nosso verdadeiro pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. O que será que Jesus quis ensinar com esta parábola? Ele quis ensinar que ele se importava com as pessoas que fazem as coisas erradas, que se perdem, não conseguindo seguir a palavra. A ovelhinha aqui retrata nós também, que às vezes por algum motivo se afastamos da casa do Senhor. Às vezes as coisas são aquilo que nos prende, como prendeu a ovelhinha. E o Jesus, ele não vai nos deixar presos, ele veio para nos libertar de todo o pecado. Então ele, com muito amor, ele pegou aquela ovelhinha, cuidou dela, tratou. Assim é Jesus, quando algum pecador se arrepende, ele trata, ele cuida e coloca no meio das outras ovelhas para que ela possa ficar forte novamente. E eu queria perguntar, criança, se Jesus é o seu pastor, se você já recebeu ele como seu salvador. Então você não é uma ovelha perduda. Se você já reconheceu que Jesus é verdadeiramente o seu pastor, se você já tem ele como o salvador da sua vida. Às vezes a gente pode cometer coisas erradas e acabar nos desviando, nos afastando do Senhor. Mas quando nos arrependemos
E Jesus, ele vai sempre ir atrás da gente, para que possamos nos reconciliar com ele. Foi isso que ele fez quando o mundo estava afastado de Deus. Ele reconciliou o mundo com Deus quando morreu naquela cruz. E quando ele passou o seu tempo aqui, ele mostrou aos fariseus que a alegria no céu, quando o pecador se arrepende, a alegria no céu por uma alma que se salva, que ele se importa e que Deus se importa com as pessoas, né? E nesses dias tão difíceis, sim, Jesus tem ouvido o nosso clamor e sim, ele vai fazer algo, sim, ele vai nos ajudar nesse tempo tão difícil, tá certo, crianças? Eu queria que você gravasse um vídeo, eu quero fazer um desafio com você aí em casa, para gravar um vídeo contando essa história da parábola da ovelha, do seu jeitinho, não precisa decorar conforme eu falei aqui, mas do seu jeitinho, recontar essa história e mandar no nosso grupo, tá certo? As crianças da nossa igreja podem mandar no nosso grupo. A criança que não é da nossa igreja e que está nos vendo pelo Facebook, podem mandar no nosso grupo do Facebook, Jardim Celeste, Setor Polo, Lucete, né? Setor 7 Polo. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês fiquem com essa palavra no coração de vocês e que vocês nunca se afastem do verdadeiro bom pastor, né? Que dá a vida pelas ovelhas, que ama, que cuida, que restaura e que não quer que nenhuma se perca. Esse é o nosso verdadeiro Pai, ele é o nosso verdadeiro amigo, ele não nos desampara em nenhum momento, tá certo? E se você não entregou a vida a Jesus, que você possa aceitá-lo, possa se entregar a Jesus aonde você estiver, se você está em casa, aonde você ouvir essa mensagem, que você possa render a sua vida a Jesus, porque ele é o nosso verdadeiro pastor e só ele se importa com sua vida, tá certo? Amém. E que Deus abençoe a vocês.